Nesse vídeo nós vamos experimentar um pouco mais os métodos dessa classe livro. Então, nesse primeiro momento, nós havíamos criado um método imprime, né? Ele não recebe nem retorna parâmetro nenhum. Bom, eu posso pensar em criar agora um método, por exemplo, para imprimir o valor do livro, considerando que ele pode ter desconto ou não, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa função de imprime valor. Detalhe, quando eu deixo assim direto o void, lembrando que o void é para dizer que ela não retorna nada. Quando eu deixo assim sem nenhuma palavra tipo public, private antes, ele considera automático que é public, tá? O objeto ele é public, o método é public, qualquer classe poderia acessá-lo, certo? Então, tá dando um errinho aqui, o que é? Acho que eu não abri a classe ainda, o método ainda. Isso. Então, nesse próximo método, eu vou passar um valor como parâmetro. Então, agora eu já vou receber, ó, double, usando o tipo double, e vou botar o desconto como meu parâmetro, certo? Para que eu vou usar esse parâmetro? Eu vou verificar, tá? Vou verificar se tem desconto para começar, né? Verifica se tem desconto. Porque você pode falar assim, eu vou fazer um método para imprimir sem desconto e outro com desconto. Talvez seja mais econômico de código fazer um método só e podendo passar desconto ou não, certo? Então, se a pessoa passou como parâmetro um desconto com valor 0, tá? É porque não quero dar desconto nenhum, certo? E aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou imprimir o valor do livro, simplesmente. Aí eu vou imprimir só o valor, sem calcular desconto, sem nada, certo? Bom, mas e se não tiver desconto? E se tiver desconto, perdão? Aí eu vou imprimir uma mensagem até um pouco diferente, né? Valor com desconto. E aí vou fazer o cálculo de desconto aqui. Como é que eu faço? Eu pego o valor do livro menos o próprio valor vezes o desconto. Então, se o desconto for, vamos supor que o livro é R$100, né? E o desconto foi 20%. Então, vai ficar 100 menos 100 vezes 0,20, né? Que é 20% em decimal. Então, aí ele calcularia, daria R$80 o livro, certo? Então, 100 o valor, depois 100 vezes 0,20 daria R$20, né? 100 vezes 20 sobraria 80. Então, vamos ver se essa função funciona, esse método funciona, percebendo novamente que ele recebeu um parâmetro, mas ele não retorna nada, porque ele continua usando void aqui, certo? Para mim acessar esse método, eu tenho que chamar ele, né? E aí eu vou fazer uma linha com desconto, sem desconto e outra linha com desconto, para a gente ver a diferença da impressão do livro, o preço do livro. Então, olha lá, executei. Ele chamou o método imprime valor e executou e retornou para a gente o valor do livro, tá? Porque a gente passou um desconto 0. Depois eu passei um desconto de 10%, tá? Eu vou até com o caso decimal que a gente poderia até filtrar aqui, né? Seria 26,99, certo? Então a gente viu agora que é possível passar parâmetro. Eu poderia reformular esse método, tá? Para ele retornar parâmetro. Como é que eu faria isso? Então eu vou mudar a cara dele aqui, ó. Eu vou botar que ele vai retornar um tipo double, certo? E vai continuar recebendo desconto. Aí o que eu vou fazer novamente, né? Eu vou verificar se teve desconto. Se não teve desconto, eu vou usar uma instrução return e entre parênteses eu vou retornar o quê? Ó? Vou retornar o próprio valor do livro, certo? O valor do livro.
E aqui eu vou retornar o cálculo do desconto, do valor do livro com o desconto, certo? Então eu posso retornar uma dessas duas situações. Um detalhezinho a mais, a gente vai crescendo ao longo do curso, né? Se você tiver assim, com medo às vezes de confundir, se essa por mais que aqui ele ajude a gente, né, ele bota em azul, né, diferencia que é atributo de variável local, ele desconta a variável local, você pode usar, tá, isso aqui, ó, this.valor, quer dizer o quê? Que é o valor dessa classe, tá? Ele vai saber que é isso aqui. Aí mesmo que eu tenha uma variável aqui que chama valor, não vai ser o caso agora, tá? Ele não vai se confundir, ele vai pegar essa aqui, certo? Deu um errinho aqui porque ele está procurando desconto que não existe. Então, mesmo que eu receba um parâmetro valor, mas se aqui eu usar this.valor, ele sabe que é o parâmetro, que é o atributo, certo? Se eu deixar assim, aí ele vai interpretar que é o parâmetro que ele recebeu, certo? Então eu posso usar só o valor ou colocar this valor, tá? Nos dois exemplos, ou num só, tá? Eu vou deixar um com o outro sem para vocês verem que não vai dar diferença, certo? Bom, como é que eu vou usar esse método? Vou voltar aqui na livraria e agora eu vou fazer o seguinte, ó, fazer a impressão aqui fora. Valor do livro. E aí eu vou chamar, tá, aquele método, livro 1 ponto imprime valor, e vou novamente fazer uma vez sem desconto e outra vez com desconto. Vou fazer desconto de 50% agora. Então na hora que eu executar, ó, na primeira linha ele foi lá, ó, chamou a função, ou o método, certo? Viu que o desconto era 0, só retornou o valor. Aí por isso ele imprimiu o valor original do livro, ó, R$29. No segundo, ele passou um desconto como parâmetro. Aí ele calculou lá o desconto e retornou o livro metade do preço, certo? Uma última coisa sobre método que nós vamos ver nesse momento é o tal do método construtor. Quando eu fiz isso aqui, ó, para criar o livro na livraria, ó, eu criei, na livraria, eu criei o livro, eu chamei um método construtor. Tá? O que é esse método construtor? No Java, sempre que eu crio um objeto, esse método ele é automaticamente chamado. Tá, mas pode falar, mas você não criou esse método. Não, ele existe de forma implícita, né? O Java, quando você cria um objeto, ele tem uma classe geral, que é a classe Object, né? E ela tem por padrão esse método construtor criado. E aí quando eu crio uma nova classe, instancio um novo objeto, tá, independente da classe, ele vai pegar o nome, tá, da classe e automaticamente atribuir um objeto construtor dele, um método construtor dele, certo? Para que serve esse método construtor? Tá? Tem uma série de finalidades que a gente vai usar ao longo do curso, principalmente quando a gente falar de encapsulamento. Nesse momento nós só vamos fazer uma alteração aqui no programa para mostrar que esse método existe, certo? Então eu vou vir aqui na classe, então ele já existe, o método construtor, mas eu não uso ele, agora eu vou usar, ó. Só vou declarar, ó, só uso public e o nome da classe, tá? Tem que ser o nome da classe. Poderia passar parâmetro? Poderia, né? Mas vou deixar ele aqui na forma original que ele é criado. Só vou aqui imprimir uma mensagem para a gente ter certeza que realmente se passa aqui dentro desse método quando um objeto é criado. Então, olha lá, cadastrando um novo livro. Então, toda vez que eu criar um livro, tá? Estou supondo que eu vou cadastrar um livro. Certo? Então, vamos lá, vamos ver se funciona. Ponto e vírgula no final, né? Vamos ver se isso funciona. Para ver isso funcionando, eu vou criar vários livros aqui. Tá? Criei o livro 1, criei o livro 2, criei o livro 3. E executei. Olha lá, ó. Ele mandou essa mensagem 3 vezes, cadastrando um novo livro. Por quê? A cada vez que eu criei um livro,
que aconteceu? Cada vez que eu instanciei uma classe em um objeto livro, né, livro 1, livro 2, livro 3, ele automaticamente, no momento que ele instancia, no momento que ele cria o objeto, certo? Instancia a classe e cria o objeto, ele vai vir aqui obrigatoriamente imprimir isso, certo? Então podem haver cálculos aqui, pode haver outros procedimentos aqui, pode ter uma série de informações aqui dentro, né, de instruções aqui dentro, certo? No momento a gente só fez essa aqui para mostrar que ele existe, tá? E nós vamos ver usos mais práticos para ele ao longo do curso.